Jó capítulo 28, nós vamos ler o verso 12 e o verso 28. Diz assim a santa palavra de Deus, Jó 28, verso 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Agora o verso 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amém? Senhor, eis aqui a Tua palavra. Eu clamo a Ti nesse momento, que o Senhor fale conosco através dela, Pai. Ela é inerrante, infalível, poderosa, grandiosa. Ela não falha, não erra. Ela transforma as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra nos santifica, nos edifica, nos consola, nos exorta, nos faz crescer na Sua presença. Por isso eu te peço, Senhor, nessa tarde, que no nome de Jesus, o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra e que poder flua dela para que sejamos transformados por ela. Nós oramos a Ti no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, na última semana, uma imagem muito interessante circulando na internet me chamou muita atenção. Uma imagem lá da guerra da Ucrânia. Uma foto de um tanque completamente destruído, todo enferrujado, aquelas toneladas de ferro retorcidas ali num campo. Só que aquele tanque ali estava envolto por uma belíssima flora. A natureza tomou conta daqueles destroços de ferro retorcido, enferrujado. E é interessante que o canhão daquele tanque estava apontado para cima, muito provavelmente na direção em que os soldados estavam atirando os seus mísseis contra o exército inimigo. E aquelas folhas envolveram aquele canhão e daquelas folhas brotaram lindas flores coloridas. E quando eu vi essa imagem, o título, que colocaram na internet para essa imagem é primavera na Ucrânia. Essa imagem não foi fabricada por nenhum software do homem. Nenhum desses programas que nós conhecemos de edição de imagem foi feito qualquer tipo de montagem para que se pudesse montar essa imagem. Foi o próprio Deus que fez isso. Uma imagem emblemática. Um tanque de guerra usado ali para destruir cidades e prédios e matar pessoas, completamente destruído, com os seus ferros retorcidos, envolto numa belíssima imagem da natureza, com suas flores coloridas e belíssimas, parecia um jardim. Eu creio que um artista hoje talvez poderia ter pensado em algo talvez semelhante, mas não tão bonito como ficou aquela imagem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, irmãos, a grande pergunta que todos nós fazemos é: por que Deus faz o que Ele faz, como Ele faz? Quem pode percorrer os caminhos de Deus? Quem pode sondar os caminhos do Senhor? Ou quem pode entender a mente de Deus? E o que Deus está fazendo? E por que Ele faz o que Ele faz, da forma que Ele faz, como Ele faz? E aí, nós entramos no texto de Jó. Obrigado, Pedro. Onde se achará a sabedoria? Com quem está a sabedoria? Estão nas pessoas que têm mais experiência de vida, têm mais idade?
Onde podemos encontrar as respostas para essas questões que estão conosco? No capítulo 28 de Jó, que é um poema, na verdade, exatamente sobre a sabedoria, Jó busca entender exatamente o porquê que Deus faz o que faz da forma que Ele faz. Todos nós conhecemos aqui a história de Jó. Sabemos que ele sofreu muito, perdeu tudo. Estava passando grandes dificuldades, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Estava repleto de tumores no seu corpo, dores insuportáveis e terríveis. Para ajudar Jó, seus amigos ainda vêm até ele, clamando para que ele se arrependesse dos seus pecados, porque com certeza tudo aquilo que havia acontecido com ele era por causa dos seus pecados. Jó havia pecado contra Deus, então se arrependa, Jó. Por que você fez, Jó, o que você fez? Jó, você tinha tudo. Jó, você era um homem próspero, você tinha 10 belos filhos, tinha uma família muito grande, muito linda, agora todos morreram, você perdeu tudo. Jó, você ofendeu a Deus. Jó, você, de alguma forma, você foi contra o Senhor e o Senhor está te punindo. Bom, como diz o ditado, quem tem amigos como esses não precisam de inimigos mais, não é mesmo? E então, nós vemos no livro de Jó que, historicamente, é o primeiro livro escrito da Sagrada Escritura, é o primeiro livro inspirado da Bíblia. Começa-se um diálogo entre Jó e seus amigos, um querendo justificar o outro, defender Deus, acusar um ao outro. Jó tenta se justificar, mas na verdade é que essa grande pergunta: onde está a sabedoria das coisas? No início do capítulo 28, do verso 1 até o verso 11, Jó vai falar exatamente sobre a incrível habilidade humana de produzir conhecimento e ciência. Mesmo o homem no seu pecado, na sua depravação, mesmo o homem na sua limitação e nas suas dificuldades, o homem incrivelmente extrai conhecimento da criação, consegue transformá-la e produzir ciência. Então, ele vai dizer assim, olha, verso 1 do capítulo 28, na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. O homem está explorando a criação. O homem está conhecendo aquilo que Deus criou, extraindo da criação conhecimento e trazendo transformação através desse conhecimento. Incrível isso. E de fato, a capacidade humana de produzir ciência, irmãos, é algo incrível. Olha o nosso tempo, o tempo que nós vivemos hoje, a internet, o computador, que coisa incrível é a tecnologia. Mesmo examinando aquilo que eu disse no início da introdução sobre a questão da guerra, olha a capacidade tecnológica da guerra hoje, que coisa incrível. Nós estamos aqui agora sentados ouvindo a palavra do Senhor por meios tecnológicos, de propagação do som, da eletricidade. E nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, existem homens que estão ao redor da terra, lá no espaço. Os astronautas. Existem satélites orbitando a Terra nesse exato momento. E o que é isso? É a incrível capacidade humana de produzir conhecimento. É a incrível capacidade humana de extrair da criação de Deus o conhecimento. Incrível. Jó continua, olha só que interessante, a partir do verso 9 do capítulo 28. Estende o homem a mão contra o rochedo,
revolve os montes desde as suas raízes, abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. O que Jó está falando? Exatamente dessa capacidade do homem de extrair da natureza, da criação, conhecimento, sabedoria no sentido de produzir ciência. O homem, apesar do pecado, apesar da sua total depravação, ele ainda consegue, através da criação, produzir conhecimento, tecnologia. De alguma forma, produzimos muitos benefícios hoje para a vida humana. Antibióticos, remédios, curas para muitas e muitas e muitas doenças que há décadas atrás eram, entre aspas, aí, incuráveis. Incrível, incrível. Como o homem tem essa capacidade. Mas, apesar dessa capacidade, e o segundo ponto que eu quero tratar nessa tarde, apesar dessa incrível capacidade humana de produzir ciência, o homem não pode e não consegue por si encontrar a sabedoria verdadeira. E então nós entramos no verso 12. Onde se achará a sabedoria? Será que o homem, com toda essa sua capacidade intelectual, com todo esse seu conhecimento científico, será que nisso encontraremos então a plenitude da alegria, da felicidade, da satisfação humana? Será que haverá um momento da história da humanidade em que, conhecendo o que nós conhecemos, encontraremos então sentido na vida? Essa é a pergunta. E a resposta de Jó, a resposta da palavra de Deus é não. Irmãos, quando o livro de Jó foi escrito, Jó nem imaginava que a ciência se desenvolveria tanto. Então imaginem, hoje com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa tecnologia, com tudo aquilo que sabemos e conhecemos, continuamos ansiosos, continuamos desesperados, continuamos depressivos, continuamos produzindo guerras, mesmo com toda a tecnologia que temos, mesmo com o avanço da ciência, mesmo com tudo o que conhecemos hoje, o que é extraordinário, continuamos os mesmos homens de Jó. Onde está a sabedoria? Estamos indo para Marte, irmãos. Queremos colonizar Marte. Há um robô andando lá em Marte agora, de toneladas. Esse robô está enviando sinais a instrumentos de detecção aqui na Terra, a milhares e milhares de quilômetros de distância. E mesmo com tanto conhecimento, com tanta ciência, onde está a sabedoria? Não conseguimos responder às questões mais básicas da vida. Um grande cientista chamado Stephen Hawking, talvez um dos maiores cientistas do século passado, depois de Einstein, um gênio, um homem espetacular, um homem que pensava e falava e produzia ciência conectado a milhares de sensores eletrônicos, porque ele tinha uma doença raríssima dos seus músculos e seus nervos. Um gênio, produziu teorias incríveis no campo aí da astrofísica estelar. Um homem espetacular em conhecimento, uma mente brilhante. E em seu livro, Respostas Rápidas para Grandes Questões, Stephen Hawking diz que não há espaço para Deus no universo. Um gênio, uma mente brilhante, um homem que foi no profundo do conhecimento matemático, da física, da astrofísica, um homem brilhante de inteligência. Ele diz, não há espaço para Deus no universo. E ele diz mais, não tenho vontade de ofender alguém que de fé, mas acho que a ciência tem uma explicação mais convincente
do que um Criador divino? E ele morreu e não respondeu essa pergunta. Onde está a sabedoria? Além de não conseguir encontrá-la por si e por habilidades, irmãos, a sabedoria também é algo que o homem não pode comprar. Quanto podemos pagar pela sabedoria de Deus? Quanto vale o entendimento? Nós lemos, a partir do verso 12, Jó dizendo: olha, mas onde se achará sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Quanto podemos pagar pela sabedoria de Deus? Não se dá ela por ouro fino, verso 15, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Irmãos, ainda que nós venhamos a reunir todas as riquezas da criação, não podemos comprar sabedoria de Deus. Quanto vale? Nem o mais puro e mais caro ouro e mais raro, nem a pedra de ônix, ou seja, nem os metais mais preciosos, nem os tesouros mais ocultos e raros da terra podem comprar sabedoria de Deus. Onde está a sabedoria? E as Escrituras, irmãos, elas vão nos incentivar e nos encorajar a essa sabedoria raríssima ser buscada e ser achada. Provérbios, no capítulo 3, versos 13 a 15, a palavra de Deus diz: olha, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Nós não podemos comprá-la por meio das nossas riquezas, não podemos adquiri-la, e a Bíblia diz que feliz é o homem que encontra a sabedoria. E agora? Não podemos comprá-la. A natureza diz: não está em mim. É o texto de Jó: não está em mim. Não está no ouro mais puro, mais raro, mais fino. Onde está a sabedoria? Onde? Então, terceiro ponto, voltando, o primeiro ponto: o homem tem grandes habilidades de produzir conhecimento e ciência, de extrair entendimento, mas mesmo assim, o segundo ponto, mesmo com toda essa capacidade do homem de produzir conhecimento, extrair das suas leis naturais esse conhecimento, o homem não tem capacidade por si mesmo de encontrar e de adquirir sabedoria, ainda que ele possua todas as riquezas. E então, nós aprendemos na palavra de Deus, terceiro ponto, nessa tarde, que a verdadeira sabedoria de Deus, ela é encarnada e é personificada. Nós lemos no verso 28, o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz que de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Irmãos, onde está a sabedoria? A sabedoria está no temor do Senhor. É por isso que não podemos comprá-la. É por isso que não podemos adquiri-la.
porque ela é do Senhor e ela é concedida pelo Senhor. Aqui temor não quer dizer pavor, medo e terror. Isso é o Adão que pecou. O homem pecador que se esconde, que foge de Deus. O homem que agora teme a Deus porque tem medo por causa dos seus pecados. O homem que, se pudesse, excluiria Deus da criação e da sua vida. O homem que quer ser ele mesmo o autor e o senhor da sua própria vida. Não é esse tipo de temor que estamos falando. Estamos falando de um temor que é respeito, admiração, reverência, contentamento, alegria em Deus, em buscar ao Senhor. Aí está o temor do Senhor. O Provérbios também, capítulo 8, versos 13 e 14, vai dizer que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Provérbios 8, 13 e 14. Onde está, irmãos, a sabedoria? Onde está o entendimento? Está no temor do Senhor. No conhecimento de Deus. E esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento intelectual. Não é algo que nós produzimos por nós mesmos, apesar de termos essa capacidade, sim. Mas é algo que Deus nos concede. É amor a Deus. É anelo pela presença de Deus. É o desejo de conhecer a Deus pela sua palavra. É o desejo de se satisfazer em Deus pela sua revelação especial, ou seja, a palavra santa do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é quando nós nos aproximamos de Deus com confiança, com amor, com ousadia, mas sabendo que Ele é Senhor, Ele é Deus e nós nos submetemos a Ele. Esse é o temor do Senhor. Não é um temor que nos faz nos esconder de Deus, fugir de Deus, mas é um temor que nos aproxima dEle, confiando de que Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas, confiando de que Ele é amoroso, Ele é misericordioso e é bondoso para ouvir as nossas orações, para que possamos nos achegar a Ele com confiança. Somos pecadores, é verdade. Somos maus, é verdade. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas nós temos um Deus que é bondoso, é misericordioso e que é perdoador. Então esse é o temor do Senhor. Você está cheio de pecado, está cheio de falha, está cheio de erro, está cheio de problema. Mas você sabe, ali há um Deus que é perdoador. Há um Deus que é santo, é verdade, é justo. É um Deus que está irado contra o pecado. É um Deus que odeia o pecado, mas é um Deus que perdoa o pecado por meio de Jesus Cristo. É por isso que lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 3, Paulo, de forma maravilhosa, vai dizer que Jesus Cristo, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde está a sabedoria? No temor do Senhor. E onde está o temor do Senhor? Na pessoa do Filho bendito, Jesus. Irmãos, se nós queremos respostas para a nossa vida, se nós queremos conhecimento, entendimento, onde nós vamos encontrar? Será que, como Stephen Hawking diremos, encontraremos na ciência, no conhecimento? Não. Encontraremos todas as respostas que precisamos em Cristo, em Jesus. Jesus é a resposta. Jesus, irmãos, é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Paulo diz aqui, nele, na pessoa de Jesus, estão ocultos
todos os tesouros da sabedoria. Todos eles. Você quer conhecimento para a sua vida? Você quer entendimento? É em Cristo. E o que é mais maravilhoso disso tudo também é que não tem idade. Não tem idade para se encontrar esse conhecimento. Não tem classe social. Não tem sexo. São pessoas de todos os tipos, de todos os povos, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Pessoas de todas as idades. Pessoas de todos os modos. Crianças podem encontrar sabedoria. A sabedoria suprema da vida pode ser encontrada por uma criança, se essa criança encontrar-se com Cristo. Uma pessoa idosa pode encontrar a sabedoria da vida, se ela se encontrar com Cristo. Um jovem pode se encontrar com a sabedoria, se encontrar com Cristo. Homens, mulheres, de todas as classes sociais, irmãos, se encontram com a sabedoria de Deus por meio de Jesus. Não existe evangelho para o pobre, evangelho para o rico, evangelho para o negro, evangelho para o branco, evangelho para o asiático, para o brasileiro, para o europeu, para o russo. Isso é satânico. O evangelho, que é a mensagem de Deus, é único para todos nós, sejamos homens, mulheres, sejamos jovens, sejamos idosos, não importa, porque todos somos pecadores e todos carecemos da glória de Deus e da sabedoria de Deus. Você quer encontrar a sabedoria e o sentido da vida? Pare de procurar lá fora, no mundo, porque a resposta está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Trazendo algumas conclusões, irmãos, e algumas aplicações. A primeira é que o sábio, portanto, é aquele que ama a Deus e o serve com temor reverente, em obediência humilde à sua palavra. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Segundo ponto, a sabedoria de Deus pertence a Deus e só pode ser por Ele revelada, através e em sua plenitude, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, irmãos. Não há outra resposta senão Cristo, e Cristo somente. E essa resposta é obtida pela graça de Deus somente, pela fé somente, em Cristo somente. Em terceiro lugar, a sabedoria de Deus, ela é prática, irmãos. Ela é funcional. Ela muda a nossa vida. Ela nos transforma. A graça que nos alcança, ela nos transforma. Muda a nossa maneira de pensar, de ser, de agir, de sentir. Antes nós nos voltávamos contra Deus, agora nós queremos e ansiamos buscá-lo, desejamos o Senhor, desejamos a sua palavra. A sabedoria de Deus, ela é prática. E para isso nós vamos ler Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor, e encerramos nessa tarde. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5. Um homem e uma mulher que se encontram com o Senhor, que têm temor de Deus, praticam a sabedoria de Deus. Colossenses 3, a partir do verso 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o imperativo: fazei morrer. Mate a sua natureza pecaminosa. Mate o velho Adão. Você achou que ele tinha morrido, mas ele não morreu. Mate o velho Adão que ainda existe em você. Esse velho homem. Toda impureza, sentimento, paixão lasciva, avareza, orgulho. Todas essas coisas. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Abandonem isso. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é prática. Apartar-se do mal. Deixe a ira, deixe a indignação, verso 8. Deixe a maldade, deixe a maledicência, ficar falando mal dos outros, desnecessário. Linguagem obscena do vosso falar. Muitas vezes hoje, irmãos, sabe aquela vergonha alheia que nós temos? Às vezes sai da boca de um cristão um linguajar chulo, obsceno. E você fica com vergonha alheia, falando, mas ele falando, ou ela falando isso. Deixem isso, façam morrer. É prático. Não mintais uns aos outros, verso 9. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Verso 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa, irmãos, é a sabedoria de Deus. Viver para a sua glória. Ela é prática. Eu abandono e eu faço morrer o velho homem, a velha natureza, que eu luto com ela todos os dias, e agora eu vou me revestir de Cristo. Como que eu me revisto de Cristo? Através da sua palavra, através da oração. Eu sou revestido do poder do Evangelho. Onde está a sabedoria? Está nisso, irmãos, em viver para a glória de Deus. E para concluir, verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus de fato? Somos escolhidos? Cremos em Cristo? De verdade mesmo? Nós cremos no Senhor? Ora, então, como eleitos, santos e amados, devemos nos revestir, verso 12, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eis a sabedoria de Deus, irmãos. A sabedoria de Deus é uma pessoa, é Cristo. E se de fato somos eleitos, santos e amados, e nos encontramos com essa sabedoria, a nossa
prática de vida diária vai coadunar com isso. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ainda assim que sejamos pecadores, falhos, erremos bastante, e vamos errar mesmo, mas nós vamos trazer para o nosso modo de vida essas características aqui que Paulo nos deixa de forma tão clara e tão prática. Diferente da sabedoria do mundo, que é algo oculto, que é algo que está enevoado, cheio de mistérios, né? Precisamos de um certo misticismo para descobrir a sabedoria do mundo. Irmãos, a sabedoria em Deus através de Cristo é claríssima, brilha como a luz do sol. Até uma criança consegue entender isso. Aparta-se do mal, faça o bem, deixe os seus pecados, faça morrer a sua velha natureza, se revista do novo homem, que agora é novo em Cristo. Perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, sejam edificados mutuamente, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, oremos uns pelos outros, falemos a palavra uns pelos outros. Irmãos, essa é a sabedoria e esse é o poder de Deus. Amém?